Ainda que a ciência tenha avançado assustadoramente, o mundo permanece repleto de mistérios a serem desvendados. Nesse vídeo, vamos falar sobre estruturas, monumentos, lugares e outras coisas que, por conta de suas características, intrigam cientistas. No entanto, permanecem sem qualquer explicação comprovada. Comecemos com coisas que não sabemos exatamente como foram feitas ou como surgiram. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca são grupos de geoglifos no Pampa Colorado, uma planície a noroeste da cidade peruana de Nazca. Geoglifos são grandes linhas desenhadas, gravadas na superfície da Terra, e as linhas de Nazca não fogem do conceito. As estruturas cobrem uma área aproximada de 500 quilômetros quadrados. A maioria delas foi feita há mais de 2.000 anos atrás pelo povo da cultura Nazca. Algumas, no entanto, são ainda mais antigas e são consideradas resultado do trabalho da antiga cultura Paraca. As imagens formadas pelas linhas, que são da época Paraca, são humanoides e parecem alguns petróglifos da região. Já os desenhos do povo de Nazca são geralmente plantas e animais. Entre eles existem desenhos como formas de orca, condor, pelicano, aranha, entre outros. Formas geométricas também estão presentes. Embora se diga que as figuras são virtualmente indecifráveis do nível do solo, alguns afirmam que não se pode compreender o seu significado sem percorrer o que hoje alguns acreditam ser os caminhos sagrados. Desde a descoberta das linhas em 1920, surgiram várias interpretações. O verdadeiro significado delas, porém, permanece um mistério. O historiador Paul Kozok observou as linhas em um avião em 1941 e teorizou que foram desenhadas com propósitos astronômicos. Maria Reich, que estudou o sítio, concluiu que o local é um enorme calendário astronômico e que os animais foram feitos com base em constelações de estrelas. Em 1967, entretanto, o astrofísico Gerald Harkins encontrou correlações entre mudanças em corpos celestes e o design das linhas. 30 anos depois, um grupo de estudos entendeu que os desenhos são uma espécie de trato de processos cerimoniais. Escavações mostraram que poderiam ser cerimônias relacionadas à água. O fato das linhas serem preservadas naturalmente pelo clima seco do local e pelos ventos que varrem a areia das valas dos desenhos, também é intrigante. Asla. Essa é uma formação rochosa que se tornou um marco no deserto da Arábia Saudita. A formação consiste em 2 grandes blocos de arenito de 6 metros de altura e 30 de largura. Ambos estão separados por uma misteriosa fenda quase perfeitamente reta. Os cientistas não sabem como a estranha lacuna se formou. O local, ocasionalmente, sofre mudanças tectônicas, o que faz os pesquisadores acreditarem que um movimento repentino na crosta terrestre pode ter descolado e fraturado Al-Nazla. No entanto, uma fissura resultante do movimento de placas não ficaria tão lisa. E é possível que, por milhares de anos, vento e água passaram nas 2 metades e foram polindo a fenda. A lacuna criou um canal para ventos como areia e outras partículas abrasivas que, gradualmente, lixaram os 2 lados da rocha. Outra teoria é que a lacuna se formou por causa de uma junta, que é quando uma rocha se quebra naturalmente sem ser deslocada. As juntas geralmente quebram rochas ao longo de linhas retas, mas a erosão pode ter suavizado a fissura. Uma terceira teoria é que Al-Nazla se partiu ao meio como resultado do congelamento da água e expansão de pequenas rachaduras na rocha. Essas rachaduras podem ter eventualmente se juntado e aberto a fenda. Bom, o fato é que, até hoje, nenhuma teoria é tratada como definitiva. Monte Votovara. O Monte Votovara está localizado na Carélia Central, na Rússia. Votovara é uma serra que se estende por cerca de 7 quilômetros. A serra, às vezes, é atravessada por rachaduras profundas e retas. A superfície da pedra nas rachaduras é tão lisa que parece quase polida. Parece que alguém, como em um canteiro de obras,
colocou enormes lajes uma ao lado da outra, deixando apenas um pequeno vão entre elas, para que fosse mais conveniente levantá-las mais tarde com um guindaste. Mas isso é apenas o resultado das propriedades da rocha quartzito local, cuja estrutura define planos tão suaves durante a divisão. Todas as supostas construções rochosas do local são obras da natureza. Portanto, o apelido Stonehenge da Carélia parece um forte exagero figurativo, né? Votovara está envolta em um grande número de lendas. Isso também é facilitado pelas numerosas seidas, que são lugares sagrados para a cultura Sami, erguidas por alguém nesta região, e pelos pântanos sombrios intercalados com pedras e histórias sobre xamãs que vivem na montanha. Montanhas de chocolate. As montanhas ou colinas de chocolate ficam nas Filipinas, mais especificamente em Bohol. Elas compõem um complexo natural de 1000 elevações que, estranhamente, possuem formas arredondadas e cônicas. A área ocupada é de cerca de 50 quilômetros quadrados, e algumas das montanhas chegam a 400 metros. Bohol é abastecida por volumosas quantidades de chuva que dão vida às florestas tropicais, que se comprimem por entre as encostas. No inverno, na seca, a vegetação rasteira resseca e fica com uma tonalidade de castanho. Daí veio o nome, Colinas de Chocolate. O formato arredondado, porém, nunca foi explicado. A teoria é que as elevações foram moldadas pelo vento e a chuva ao longo de milhões de anos nessa região. Os nativos da ilha acreditam que as montanhas vieram das lágrimas de um gigante chamado Arogo. Ele as derramou quando perdeu sua amada. Bonita história. Estrutura de Richard. O Olho de Saara, também conhecido como estrutura de Richard, é uma cratera no formato circular, no meio do deserto do Saara. Sua localização é no país Mauritânia, no noroeste da África. A formação tem aproximadamente 50 quilômetros de diâmetro e os cientistas acreditavam que fosse resultado de um evento de impacto, ou seja, alguma colisão de objetos vindos do espaço, como asteroides e cometas, teria provocado a sua origem. Todavia, estudos posteriores mostraram que a formação dessa estrutura data do final do tempo proterozoico. Isso quer dizer que ela surgiu por volta de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Nessa época, o oxigênio se acumulou na litosfera, gerando óxidos como silício e ferro. O Olho de Saara trata-se, portanto, de uma cúpula geológica elevada, também conhecida como anticlinal abobadado. Ao longo do tempo, diferentes taxas de erosão entre vários tipos de rocha na cúpula superior exposta levaram à formação de cristas circulares conhecidas como encostas, explica a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Por causa do tamanho, o Olho de Saara só é visualizado melhor do espaço. A estrutura dessa cúpula geológica é formada por rochas sedimentares e ígneas. Isso interessa e intriga geólogos desde que a formação foi descoberta em 1965. Na ocasião, foi observada por meio da missão espacial Gemini 4 da NASA. Em 2022, o Olho de Saara foi reconhecido como Sítio Patrimônio Geológico pela União Internacional de Ciências Geológicas. E, segundo algumas interpretações geológicas, seria o resultado de uma erupção vulcânica atípica, ocorrida há 100 milhões de anos, no período Cretáceo, que posteriormente teria afundado devido a um longo processo de erosão. Bom, o local permanece como um grande mistério geológico. Luzes de Resdalen. No vale norueguês de Resdalen, pelo menos desde a década de 1980, luzes estranhas aparecem no céu noturno. As luzes eram grandes como carros e flutuavam até por 2 horas. O fenômeno ainda ocorre hoje em dia, mas com uma frequência muito menor. As luzes geralmente são brancas ou amarelas. Elas aparecem mais à noite, mas também podem aparecer de dia. Na década de 90, uma pesquisa mensurou a velocidade dos feixes luminosos como sendo entre 28 e 32 km por hora. Um estudo feito por pesquisadores do Irã e Suíça mostrou que mais da metade dos 6.049 cientistas do estudo
consideravam que o fenômeno não podia ser ignorado pela ciência. Em 2014, o site Daily Mail divulgou um estudo que tentava explicar as luzes misteriosas. A pesquisa dizia que o fenômeno era causado por uma espécie de bateria natural enterrada em Hesdalen. Essa carga surgia de minerais metálicos que reagiam com um rio sulfuroso da região. Um modelo feito por Jader Monari, do Instituto de Radioastronomia de Medicina, culpou o rio Eja, já que ele estava liberando gases sulfurosos. Os tais gases, em contato com ar úmido, causariam linhas no campo magnético, que ocasionam o movimento das esferas brilhosas. As teorias do projeto Hesdalen, do engenheiro da Universidade de Oxford, Erling Strand, são outras. Os membros notaram que havia uma flutuação no campo magnético da área antes das luzes surgirem. No entanto, quando mediram a radioatividade e a atividade sísmica, viram que não havia nada em comum que pudesse causar o fenômeno. Outros estudiosos relacionam as luzes a um tipo de plasma ou a raios em contato com substâncias químicas na região. A explicação mais aceita é a da bateria natural, mas não há consenso. Caso seja verdade, o fenômeno poderia ajudar com a geração de energia elétrica. Colina das Cruzes. As origens exatas das Krygil-Kalnas, da Lituânia, chamada em português de Colina das Cruzes, continuam sendo um mistério. Nos arredores da cidade de Šiauliai, milhares de cruzes de metal e madeira foram acumuladas por quase 2 séculos. Rosários pendurados ressoam no vento e fornecem uma trilha sonora para ícones de santos e fotografias de reverenciados patriotas locais. Bom, apesar de muitas tentativas de destruí-lo, esse local de peregrinação incomum perdura. A primeira menção escrita do local data de 1850, mas alguns acham que as cruzes apareceram antes. Elas teriam sido deixadas por parentes enlutados das vítimas de revoltas contra o regime russo em 1831 e mais tarde, em 1863. O czar suprimiu a identidade nacional, limitando a expressão religiosa. Então as famílias foram proibidas de homenagear os mortos com sepultamentos adequados em cemitérios. Muitos acreditam que as cruzes surgiram no final do século XIX, depois que uma aparição da Virgem Maria segurando o menino Jesus pediu aos fiéis que cobrissem o local sagrado com esses ícones. A Unesco reconhece a fabricação de cruzes como patrimônio cultural imaterial da Lituânia e um símbolo de identidade nacional e religiosa. Durante a era soviética, a religião permaneceu proibida e a Colina das Cruzes também. Em abril de 1961, todo o local foi demolido e queimado pelas autoridades. Embora a Colina das Cruzes tenha sido destruída mais 4 vezes, os moradores sempre a reconstruíam, mesmo diante da perseguição. Desde que conquistou a independência em 1991, a religião na Lituânia é praticada livre e abertamente. Ainda assim, um êxodo rural e nas vilas significa que menos jovens aprendem a arte de fazer cruzes. Hoje, ninguém detém a jurisdição da Colina das Cruzes, com diferentes organizações e voluntários individuais contribuindo para manter o local. No entanto, mesmo com um futuro incerto, a Colina das Cruzes acolhe os turistas para que eles possam entender melhor o passado difícil da comunidade local, aprender sobre sua fé inabalável e sentir esperança no futuro. Cachoeira da Chama Eterna. Quem visita o Parque Chestnut Ridge, nos arredores da cidade estadunidense de Buffalo, pode vislumbrar uma formação natural muito incomum. O lugar trata-se de uma queda de água que estranhamente conta com uma chama constante atrás de onde a água desce. O fogo dura muito tempo e sempre volta após um tempo, o que fez os visitantes chamarem o lugar de Cachoeira da Chama Eterna. Mas não, o fogo não fica lá para sempre não, tá? Apesar dessa configuração intrigante, o fenômeno possui uma explicação plausível. A morte de plantas e animais há milhões de anos fez com que resíduos orgânicos
se acumulassem sob camadas de areia, limo e outros sedimentos. Com o passar das eras, a pressão geológica fez esse material decomposto virar gás metano. Com o tempo, o gás conseguiu abrir uma brecha no solo e escapar por trás da queda de água de 27 metros de altura. O gás metano é altamente inflamável e, portanto, basta uma faísca para fazer com que a chama seja acesa. A chama se apaga de tempos em tempos, mas sempre há alguém para reacender o fogo. A labareda atinge até 20 centímetros de altura e deu origem a muitas lendas locais. Sua redescoberta foi feita na década passada. Assim, o lugar passou a ser uma atração turística muito visitada. O mecanismo é semelhante ao da Porta do Inferno no Turcomenistão. No caso da porta, uma caverna repleta de gás natural foi incendiada em 1971 e, desde então, não parou mais de queimar. Floresta Dançante. A Floresta Dançante é localizada na remota região russa de Oblast de Kaliningrado. A floresta é misteriosa pelo formato estranho e supostamente dançante do tronco de suas árvores. A característica até hoje não possui explicação definitiva, não. Tal floresta está no Parque Nacional do Istmo de Curlândia, um patrimônio mundial da Unesco, situado entre o Mar Báltico e a Lagoa da Curlândia. As plantas cobrem cerca de 400 metros quadrados e são curvadas e retorcidas, de maneira que seus troncos estão flexionados em estranhos ângulos. Uma das características mais marcantes da floresta dançante é a sua composição geológica incomum. O Istmo da Curlândia é uma estreita faixa de terra que se formou pelo movimento de dunas de areia e depósitos glaciais. O solo da região é muito poroso e contém alta concentração de areia e argila. As teorias por trás das características singulares são várias. Alguns cientistas acreditam que são resultado de uma combinação de fatores como ventos velozes, instabilidade do solo e a genética das árvores. Outros sugeriram que o movimento seria resultado de atividades sísmicas e da existência de fontes de águas subterrâneas. Bom, histórias populares contam que a floresta foi campo de batalha para uma luta entre o bem e o mal. Os troncos retorcidos seriam os corpos retorcidos de soldados abatidos. Outra lenda sugere que a floresta é assombrada por espíritos de bruxas e feiticeiros que realizavam ali rituais sombrios. Outras florestas parecidas existem em outros lugares, como na Polônia. Rio Fervente de Pucallpa. Uma das descobertas mais incríveis na floresta amazônica é a de um rio fervente perto de Pucallpa, na parte da floresta que fica no Peru. A Amazônia é tão formidável que tem vários desses lugares intrigantes para a ciência. A aparência do rio é impressionante. Uma corrente de água bem quente que corre em meio às árvores e levanta muito vapor. A água não só fumega, como também libera bolhas constantemente e é bastante límpida. Se você navegar pelo rio frio mais próximo, vai perceber que a cor da água muda drasticamente quando a temperatura começa a aumentar. Termômetros chegaram a bater mais de 80 graus Celsius em alguns locais do rio, Chanai Timpisca, cujo nome foi dado pelos nativos e significa cozido com o calor do sol. Bem apropriado, né? As explicações dos nativos peruanos geralmente envolvem o fluxo passar pelo subterrâneo e ali, embaixo da terra, é que ocorreria o aquecimento. E pelo visto a ciência também compartilha de uma opinião parecida sobre a origem da fervura. As principais teorias são três e envolvem uma anomalia geotérmica. A primeira diz respeito a um resto de magma que existiria no subterrâneo do lugar e que teria sido formado há milhões de anos. A presença do magma seria responsável por esquentar a água. Outra teoria é de que uma grande concentração de minerais radioativos no solo que liberariam energia e provocariam a fervura. E a outra explicação seria um pouco mais simples. O calor viria da profundidade que o rio atingiria no subsolo. A Terra aumenta a sua temperatura à medida que vamos chegando mais fundo. É o chamado gradiente geotérmico. O rosto de Harakibut. Outra descoberta impressionante é a do rosto de Harakibut. Trata-se de um imenso rosto humano esculpido em uma rocha,
em uma parte bem inóspita da floresta amazônica, também no território peruano. A rocha leva esse nome por conta do povo local, que se chama Harakibut. As esculturas têm proporções enormes e conta com feições humanas esculpidas. A face tem nariz, boca, sobrancelha, mas permanece um mistério a origem desse objeto. Segundo os anciões do Harakibut, o rosto é a representação de um deus das antigas gerações do povo. Diego Cortijo, da Sociedade Espanhola de Geografia, disse acreditar que o rosto de Harakibut vem do trabalho lento e gradual do tempo e da erosão. Mas o formato e a feição da formação rochosa são bem específicos e até lembram certas características étnicas dos povos andinos. E ainda por cima, os nativos alegam existir outros. Os anciãos dos Harakibut dizem haver mais 2 rostos. Caso eles realmente existam, é muito difícil que sejam obra do acaso. O difícil aí seria entender como povos tão antigos tinham equipamentos capazes de realizar tal obra. Aldeias perdidas no Mato Grosso. Um grupo de arqueólogos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, descobriu cerca de 81 aldeias perdidas em uma área desmatada no Mato Grosso. Essas antigas aldeias da floresta amazônica teriam sido habitadas entre os anos 1200 e 1450, e sua população era enorme. Os pesquisadores afirmaram que os números seriam entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. O interessante é que essas comunidades ficavam longe dos principais rios, contrariando a crença de que os povos pré-coloniais sempre viviam perto de fontes de água. Essa área descoberta indicaria que, em apenas 2.000 quilômetros quadrados, viveriam 750 mil pessoas dessas tribos antigas. O mapeamento do local capturou vários geoglifos. Essas valas serviam para delimitar os limites da vila. Escavações no local revelaram machados fabricados com pedra talhada e outros objetos, como restos de utensílios de cerâmica. No chão também foi possível encontrar um tipo de solo bastante fértil chamado de terra preta, que geralmente é encontrado em lugares onde os seres humanos habitaram por um bom tempo. Animais da Era do Gelo na Amazônia. Você sabia que animais da Era do Gelo podem ser encontrados na Amazônia? Pois é. Estudiosos encontraram pinturas rupestres feitas na Colômbia, que retratam esses grandes animais já extintos. As pinturas feitas com ocre mostram representações de preguiças gigantes e de antigas espécies de elefante, além de outros animais. Os indígenas que habitam a Serrania de la Lindosa conheciam as artes há muito tempo, mas os pesquisadores só tiveram acesso recentemente. O arqueólogo José Iriarte afirmou que a biodiversidade da Amazônia está pintada ali, no afloramento rochoso da Colômbia. Porém, mesmo que as imagens se pareçam tanto com os animais gigantes da Era do Gelo, existem pessoas afirmando que a origem das representações seriam mais recentes. Ainda é um jardim gigantesco, repleto de situações e locais que a ciência busca explicar. Quanto mais descobrimos, mais percebemos que não sabemos nada, não é não? Até a próxima.